Deus quer falar com você nesta manhã de uma maneira muito especial. Tem uma palavra do coração de Deus para o seu coração, que se encontra aqui no Evangelho do Senhor Jesus Cristo, que o evangelista Lucas escreveu no capítulo 15, a partir do versículo 18, diz assim: Levantar-me-ei, irei ter com meu pai, e lhes direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. E, levantando-se, foi para o seu pai. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou, e, compadecido dele, correndo, o abraçou e o beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse a seus servos: Trazei depressa a melhor roupa, vestiu, ponde-lhe um anel no dedo e sandália nos pés. Trazei também e matai o novilho cevado. Comamos e regozijamos, porque este meu filho estava morto e reviveu. Estava perdido e foi achado. E começaram a regozijar-se. Nós estamos diante aqui de uma palavra de esperança e de fé, que traz ânimo e fortalecimento espiritual. Esse moço aqui, desse texto, se trata do filho pródigo, que pegou toda a sua herança, e partiu, conforme o desejo de seu coração, para uma terra longínqua. E ali viveu de maneira liberal, e perdeu tudo, gastou tudo, e depois teve que trabalhar em um local não muito salúbrio, né? E padecia passando fome e necessidades de todos os tipos. E ele então propôs no seu coração de voltar à casa do pai, da onde tinha saído. E assim ele fez. E ao chegar na casa do pai, o pai o recebeu com todo amor, alegria, regozijo e festa, concedendo a ele tudo de volta que ele tinha perdido. E eu quero falar esta mensagem baseado também numa experiência pessoal que eu vivi. Eu estive no fundo do poço como este moço. Achei que não tinha mais solução para mim. Não tinha mais céu para mim. Achei que tudo estava perdido. Tinha perdido a minha vida em todo sentido e perdido os céus como morada eterna. E assim eu estava vivendo. Não perdi a fé no Senhor meu Deus. Inclusive eu disse a Deus em uma oração que fiz naquele momento difícil. Eu disse a Deus que a palavra dele é verdade, que eu cria na veracidade da palavra de Deus e que a palavra de Deus era verdade, mas para mim não estava funcionando. Porque para mim eu tinha perdido a minha vida em todo sentido. Em todo sentido que você pode imaginar, eu tinha perdido a minha vida, inclusive espiritual. Eu estava no fundo do poço. Ministerialmente falando, tinha perdido. Eu achei que tinha perdido tudo. E quando estava no fundo do poço, sem esperança de céu, sem esperança de nada, porque estava realmente arrasado e fracassado nos meus pensamentos, em tudo na minha vida. Não havia mais condições de me reerguer. E a palavra que eu ouvi da parte de Deus é que havia esperança para mim ainda. Portanto, o tema dessa mensagem hoje é:
Nunca é tarde para se reerguer. Preste atenção, você que está me ouvindo, porque tem alguém ou pessoas que estão passando pelo mesmo problema e Deus está falando agora ao seu coração. Nunca é tarde para se reerguer. Em todos os aspectos da vida. Não importa onde você fracassou, aonde você falhou, nunca é tarde para se reerguer. E quando eu estava lá no fundo do poço, dizendo para mim mesmo, acabou o céu, acabou o ministério, acabou a minha vida financeira, acabou tudo. Eu disse, não tem mais como eu me reerguer. E quando eu estava no certo lugar, Deus usou uma pessoa que não me conhecia, não era crente, eu nunca tinha visto. E Deus usou aquela pessoa que se aproximou de mim e disse, eu vejo, escrito na sua testa, eu estou lendo agora, eu pertenço a Deus. Está bem grande, eu posso chamar qualquer pessoa aqui para ler, porque eu estou lendo. Está escrito na sua testa bem grande, eu pertenço a Deus. Portanto, não há lugar mais para você no mundo. Você não tem mais lugar no mundo, porque você pertence a Deus. Naquele momento eu caí em mim, pedi misericórdia a Deus e criei nas promessas que Deus tinha me feito. Inclusive Deus me avisou que eu iria passar pelo que eu estava passando e que era a permissão dele, que ele iria passar e deixou eu passar porque era grande a obra dele na minha vida e através de mim. E eu não poderia fazer a obra dele como eu estava. Eu não poderia fazer a obra dele na situação que eu ainda me encontrava. Ele precisava fazer uma grande obra na minha vida, como fez na vida de Isaías, para que eu pudesse realmente ser um instrumento nas mãos dele. É por isso que hoje eu faço a obra de Deus com muita alegria. E assim aconteceu. O Senhor chegou até a falar para mim através daquele vaso usado por Deus numa vigília, onde eu estava ali junto com aquele pastor, homem de Deus, e com a igreja dele. E ali Deus usou ele para me falar que eu iria passar por essa situação. Mas que eu não temesse nada, porque o Senhor me escolheu do ventre da minha mãe e ele iria permitir todas essas coisas. Satanás, inclusive, ia cantar vitória sobre a minha vida, mas que isso não iria impedir dele me resgatar e me levantar e voltar a me usar com mais poder, que era a permissão dele. E assim aconteceu. Por alguns anos eu passei por um momento muito difícil, um momento muito terrível, que mexeu com toda a minha estrutura. E nesse período eu esqueci da palavra profética que Deus usou, aquele homem de Deus para falar comigo. E o tempo se passou, aconteceu, e então Deus me mostrou que o poder dele está acima de qualquer situação na nossa vida. Está acima de qualquer condições que nós estejamos vivendo. Está acima de qualquer problema que nós estejamos enfrentando. Inclusive, eu saí do Brasil, fui embora para a Europa para fugir do problema, para tentar encontrar alguma tranquilidade na minha vida. Mas o problema foi comigo. Morei algum tempo na Europa e o problema continuou comigo. E Deus falou, volta pelo caminho por onde você veio. Fez comigo igual fez com Elias. Eu procurei a caverna. Eu procurei a caverna para entrar, como Elias procurou. Mas ao chegar na caverna, a minha caverna foi a Europa. Ao chegar na caverna e estando dentro da caverna, Deus então me chamou e falou comigo e disse, volta pelo caminho por onde você veio, porque é obra minha e você deve voltar, porque o teu lugar é no Brasil. E assim voltei. E graças a Deus estou aqui hoje fazendo a obra de Deus, porque foi uma grande obra que Deus fez na minha vida. E Deus quer fazer uma grande obra na sua vida, como Ele fez na minha, como Ele fez na vida do filho pródigo. O filho pródigo também estava realmente se sentindo fracassado. Ele disse, não sou nem digno de ser chamado teu filho. Não sou nem digno de ser chamado teu filho. Pequei contra o céu, pequei contra ti, ó Pai, e não sou nem digno de ser chamado teu filho. Assim também eu me senti. E eu disse, não sou nem digno de ser chamado teu filho. Mas Deus foi fiel comigo. Esses anos todos que eu estive nessa situação, sem que alguém estivesse do meu lado para me
ajudar, para me fortalecer. Não foram apenas anos, foram anos, foram décadas que eu vivi assim, nessa situação, sofrendo e realmente passando por um período que é impossível expressar com as minhas palavras. Mas vivi o fundo do poço, vivi lá a escuridão, lá no fundo do poço. Mas graças a Deus que hoje estou aqui, não mais dentro do poço, mas dentro da presença maravilhosa de Deus, o Deus que eu procurei. Disse: Pai, pequei contra ti e contra os céus, contra o céu e contra ti. Me ajuda, me recebe pelo menos como servo teu na tua presença. E Deus então não me recebeu só como servo, mas me recebeu como filho e me deu tudo de volta para que hoje eu esteja aqui falando com você. A sua causa não está perdida, a sua vida não está perdida, você não está perdido, nada está perdido. Sempre há uma nova chance em Deus para aqueles que o procuram. E Deus está esperando você procurar com fé, confiança, com esperança, com a certeza de que Ele te acolherá. Deus está de braços estendidos para te acolher, como acolheu o filho pródigo e me acolheu ali, naquele dia. Ali que eu voltei para o Senhor com oração, com quebrantamento, com derramamento na sua presença. Deus está esperando você fazer isso para que Ele possa agir na sua vida. Se você é servo de Deus e isso aconteceu com você, semelhante ao que eu estou lhe falando, não desespere, não se dê por derrotado, porque Deus está de braços abertos esperando por você. Foi isso que Ele fez com o filho pródigo. Já estava no caminho, olhando, esperando o seu filho pródigo voltar. E quando voltou, Ele o abraçou, o beijou, Ele deu tudo de volta para ele continuar ali na sua presença. E isso Deus fez comigo também. E quer fazer com você também. Olha, não importa o que você sofreu, não importa o que você esteja passando, sempre há uma oportunidade para se reerguer na presença de Deus. E é isso que Deus me manda te falar nesta manhã. Deus tem para você aquilo que você acha que perdeu diante de Deus. Veja o que o pai fez com o filho aqui. Disse: olha, trazer a melhor roupa, porque aquele filho estava maltrapilho, estava mal vestido, não estava com as roupagens brilhantes, com as roupagens novas. E Deus então trocou aquela roupa de guerra, de sofrimento da vida dele. E Deus quer trocar essa roupa de guerra, de sofrimento da sua vida, essa roupa que realmente está impedindo você de aparecer realmente diante de Deus. Mas Deus quer trocar essas vestimentas suas. E diz: irei ter com meu pai, e direi a ele que pequei contra o céu e a terra. E o pai o abraçou e o recebeu. E falou para trazer a melhor roupa, né? E também pediu os seus servos para trazer a sandália e calçar os seus pés, os pés feridos do sofrimento, os pés feridos de tanta luta, de tanta catástrofe, de tanta adversidade, os pés que já não estavam mais firmes na presença do Senhor. O Senhor diz: traga a sandália, e ele vestiu as sandálias, calçou as sandálias, quer dizer, calçou as sandálias, e assim se firmou na presença de Deus. E disse ainda o pai: traga o anel, o anel e coloque na sua mão. Esse anel representa a autoridade espiritual que ele tinha perdido. Quando nós estamos fora da comunhão com o Senhor, do convívio, do relacionamento, nós perdemos a autoridade espiritual. E esse anel simboliza a autoridade espiritual que nos identifica como filhos do Rei, de Deus. E disse ainda o pai: matai aquele novilho cevado, para que festejemos. Deus festeja quando um dos seus filhos, ou quando alguma alma perdida, alguém que está fora da presença de Deus, se volta para o Senhor. É alegria para o céu. A Bíblia diz que os anjos fazem festa no céu por uma alma que se arrepende dos seus pecados. E o pai fez festa ali pela volta do seu filho pródigo, como o Pai Celestial fez festa pela minha chegada à presença dele. Portanto, Deus quer fazer você também se chegar à sua presença e assim comeram e se regozijaram. Por quê? Porque na presença de Deus só há alegria, mesmo diante da adversidade.
mesmo diante das tempestades da vida, mesmo diante dos caos da vida, mas ainda que nós nos entristeçamos e choremos diante das lutas, mas agora nós choramos com alegria no coração, sabendo que Deus está conosco e que jamais seremos realmente abandonados, porque Deus nos assiste em todas as nossas necessidades. O Senhor Jesus Cristo disse: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. E ele disse mais ainda: não vos deixarei órfão. Então nós não estamos órfãos, nós não estamos abandonados. O Senhor está conosco o tempo todo. E agora nós, de pé diante da presença de Deus, podemos ser vasos de bênção. Fomos abençoados para sermos vasos de bênção na vida das demais pessoas. E é por isso que esse canal existe. É para ser vaso de bênção na sua vida. É para ser vaso de esperança na sua vida. É para ser vaso de vitória na sua vida. Nesse canal, o objetivo dele é levar você ao relacionamento pessoal com Deus, a viver na presença de Deus e desfrutar das maravilhosas bênçãos do Senhor para a sua vida, porque de agora em diante esse jovem viveu assim, estou vivendo assim e você vai viver também. O filho que ficou em casa, irmão daquele jovem que saiu, ficou revoltado, porque ele disse: pai, eu estou contigo o tempo todo, tu nunca me deste um novilho para eu comer, um carneiro, algo para eu divertir com meus amigos. E o pai disse: filho, tudo que eu tenho é teu. Portanto, alegra-te com teu irmão, que estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E o diário daquele pai convenceu aquele irmão, e ele então pôde entender o amor do pai por ele e pelo seu irmão, porque Deus ama a todos de igual modo, que deu seu Filho unigênito, Jesus Cristo, para morrer por nós na cruz, para nos salvar, nos resgatar da nossa vã maneira de viver. Portanto, os que estão de fora, às vezes, que ainda não receberam a palavra do Pai no coração, ou pensam que tem, mas a palavra rema, a palavra revelada pelo Espírito Santo no seu coração, às vezes nos julgam, às vezes nos condenam, mas o Senhor que nos resgatou é aquele que nos salvou, nos restaurou e realmente tem o seu plano na nossa vida e Ele realizará todo o seu propósito através de nós. Esta é a palavra de Deus para o seu coração e que Deus abençoe você grandemente, te dê a paz e a alegria do Espírito Santo no teu coração. Se esta palavra falou com você, passe a outras pessoas, passe aos seus amigos, passe aos seus familiares. Que Deus te abençoe grandemente e a paz do Senhor Jesus esteja contigo hoje e sempre. Amém.